Muito boa noite, caro telespectador, com Tomás Vera Mário e Ercílio Salema. Aqui estamos para mais um Pontos de Vista, num dia que é marcado pela tragédia ocorrida no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo, em que uma viatura desgovernada atingiu cerca de 50 pessoas, das quais mais de 20 perderam a vida. Vou desde já cumprimentar o meu painel. Boa noite, Ercílio. Boa noite, Tomás Vera Mário. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Muito bem, caro telespectador, selecionamos, além desta tragédia no bairro Luís Cabral, outros 4 tópicos, nomeadamente a segunda sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que terminou este domingo, a renegociação da dívida oculta, a dívida do Estado às empresas e a crise mundial de água. Mas antes de discutirmos este tema, vamos aos factos da semana. Começo com Tomás Vera Mário, que escolheu para esta semana rotas da violência armada na Mocimba da Praia, em Cabo Delgado. Tomás? Muito boa noite. De facto, antes do tema da semana, só para voltar ao ponto em que abriu o programa, o nosso moderador, que a tragédia do bairro Luís Cabral, na verdade, o que se passou foi realmente uma tragédia que não tem explicação possível. Excede a nossa imaginação que uma única viatura possa atropelar mais de 40 pessoas, das quais 21 morrem quase de forma instantânea. Parece que não há como travar o sangue na nossa estrada de Moçambique. Algo tem que ser feito, mais do que apelos, não sei o que é, mas claramente o país está doente e não se pode manter como está. Não sei como consolar as mães e os pais que perderam seus filhos adolescentes em pleno convívio na estrada. Aí há 2 fatores que se associaram. Por um lado, pessoas que convivem na estrada, o que por seu lado é um risco, mas, por outro lado, o alcoolismo ao volante. Então, 2 riscos que se encontraram deram a tragédia. É lamentável que isso tenha acontecido. Quanto ao tema da semana, na semana que termina, pela comunicação social, pelo menos eu contei 32 pessoas que foram mencionadas como entre adultos, jovens e adolescentes menores de 15 anos, como estando associadas a grupos que queriam perpetrar ações armadas na Mocimba da Praia, onde tem havido distúrbios militares desde outubro do ano passado. Aquilo que transpareceu nos 29 jovens que a polícia apresentou em Nampula e nos 3 que a RM apresentou, que vinham da RDC Congo, é que qualquer desses 32 jovens não tem um discurso coerente sobre o que querem fazer no Mocimba da Praia. Dizem que foram contactados pelo senhor tanzaniano em lugar incerto, que lhes prometeu emprego rápido em Moçambique, aonde deviam vir, porque a maioria são estrangeiros, vêm do Congo, vêm do Ruanda, da Tanzânia, da Somália, esses que foram apanhados em Nampula. Não tem uma articulação sobre aonde é que iam. Dizem que alguém disse que vão a Moçambique e rapidamente vão ter dinheiro e vão regressar ao vosso país. Os que estavam na RD Congo foram treinados num lugar que era uma base militar que o exército destruiu. Dizem que alguém da Tanzânia disse-lhes que deviam ir preparar-se para o jihad, mas não sabem o que é jihad, nem sabem para que fim. Então, mostra-se que são pessoas na pobreza absoluta nos seus países. Instrumentalização, digamos assim. Claramente, enfim, que andavam errantes, vagabundeando por aí. Alguém disse: você tem emprego? Não. Você quer trabalhar? Sim. Quer ir para o estrangeiro? Quer. Vamos que eu dou-te algum dinheiro. As pessoas metem-se no avião ou no carro e vão se entregar a exercícios militares para fins que não conhecem por completo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de facto, não temos no norte de Moçambique um movimento extremista islâmico como poderia parecer. Nós temos, são pessoas que são, de facto, usadas no meio da pobreza em que vivem, nos seus países, são aliciadas com dinheiros que não valem a vida deles e nessa pobreza em que vivem se arrastam para missões que não conhecem. E quando são encontradas não sabem explicar sequer onde é que é Moçambique, para onde iam. De modo que, sem saber o que é Moçambique, chegam onde chegam, dizem: vai ali, queima a palhota. Queima a palhota, não tem uma relação com a palhota, não põe uma palhota e volta, espera que lhe paguem e ponto final. Então, é de facto
situação muito complicada em que jovens desesperados, desempregados, pobres, de vários países do mundo, podem ser aliciados por pessoas de má fé e se entregam a altos militares cujo fim não conhecem, nem sequer sabem onde fica Moçambique. Então, ficou claro nesses jovens que esta semana foram encontrados em Nampula e Cabo Delgado, que queriam cometer atos militares em cima da praia. Muito bem, Hercílio Salema, vou pedir que siga a mesma lógica, Tomás Vieira Amaro, as suas notas em relação a esta tragédia no bairro Luís Cabral e a seguir o seu tema da semana, que traz-nos hoje novos desenvolvimentos em relação ao caso Milho Lamete. Sim, boa noite. Na verdade, é uma semana que começa da forma mais negra possível. Uma vez mais, uma tragédia nas nossas estradas. Desta vez, aparentemente, um indivíduo, um condutor, embriagou-se, fez a estrada mesmo assim. E tendo se deparado em algum momento com agentes da lei e ordem, deu-lhe na cabeça acelerar, deu no que deu, correu de uma só vez perto de 50 pessoas, pouco mais de 20 dessas pessoas perderam a vida no local. É mesmo um momento muito profundo. Isso nos deve convidar a uma reflexão muito séria como país sobre que tipo de sociedade queremos ser. É inaceitável que todas as semanas estejamos a conviver com notícias muito tristes. Solidarismo com as famílias enlutadas, deixando um recado para que quem de direito cuide de investigar e, acima de tudo, eventualmente estudar uma medida de melhor gestão de risco para que no futuro situações destas possam ser evitadas, eventualmente, tanto de Maputo para Matola como de Matola para Maputo, talvez chegado o momento de onde inicia a N4, talvez agentes da Polícia de Trânsito devem fazer seu trabalho por esses pontos, para evitar, eventualmente, não sou nenhum especialista, a tragédia de maior. Esta é a minha nota. Ok, vamos então ao facto da semana agora. Na última semana abordamos aqui o assunto Milho Lamete como um dos temas, depois que o Tribunal Judicial da província de Maputo anulou a sentença da primeira instância. Eu próprio coloquei aqui várias questões, nomeadamente sobre se não era possível investigar-se mais a fundo para saber, dentre aqueles ocupantes, quais é que fizeram-no de boa fé e quais é que estão a agir de má fé, porque, no meu entendimento, por aquilo que sei, há indivíduos que com um simples terreno para mera habitação, aqui em Maputo ou Matola, às vezes ficam 6, 7 anos sem lá ir e acabam perdendo esse espaço. Então, num sítio como aquele, era expectável que qualquer um pudesse colocar várias questões. Entretanto, acho que ainda não tenho muitas respostas, mas continuo com várias questões. Primeiro, imagens satélites que tive o cuidado de verificar como parte da investigação que fiz, levam-me a concluir que, pelo menos até julho de 2016, aquela área estava livre, ou seja, os ditos nativos não se achavam naquele local. Depois que uma ação é intentada, uma providência cautelar, mais concretamente pela Milho Lamete no Tribunal de Maracuene, e a mesma decretada procedente, foi dito que foi decidido pelo Tribunal, pelo Estado neste caso, que não se deveria expandir aquele ato de ocupação até que a ação principal fosse decidida pelo Tribunal. Sucedeu que, embora o Tribunal já tivesse decidido que aqueles 200 hectares já ocupados deverão ser deixados como estavam e que o resto deverá ser decidido depois, um grupo, aparentemente, que está por detrás disso tudo, continuou com essa ação até que agora se está num nível mais ou menos mais complicado. E outro elemento central nisto é que aparentemente, sublinho aparentemente, a Procuradora-Geral da República deveria investigar isto. Vender terra é crime no nosso ordenamento jurídico. Aparentemente, todos os atos tais na região de Grande Maputo têm como cabecilhas as mesmas pessoas. Ou seja, há um grupo de 5, 6 pessoas que são nativos de todos os vários lugares onde há terra baldia, aparentemente abandonada por aquela zona. Então isto é muito sério, deverá ser tomado muito a sério por quem de direito. Por outro lado,
os próprios que se dizem nativos, afinal, já tinham tentado uma solução diante da própria administração de Maracuene, em 2014, apresentando uma reclamação nesse sentido, e houve uma decisão em 2015, via de uma comissão de que eles mesmos eram parte, uma comissão que dizia que a solução era que a própria administração identificasse terras para afetá-las, já aqueles que efetivamente estavam sem terra e eram nativos. Entretanto, antes que isso fosse empreendido, partiu-se para a ação direta, para essa via de ocupação. E um último ponto, afinal, nunca se tratou de um projeto da FAO, foi um projeto traçado para abastecer o Grande Maputo, incluindo a cidade de Maputo, em combustível lenhoso, lenha e carvão neste caso, combustível vegetal, também se quisermos dizer. Entretanto, esse projeto, em 98, como se sabe, o Estado decidiu passá-lo a um privado por concurso público, sucedeu ser a Mujlamete. E nesse, entretanto, eram 1.200 hectares, eu consultei documentação. A documentação relevante, eram 1.200 hectares, e desses 1.200 hectares foram retirados por aí 500. Esses 500 serviram para a expansão de zonas habitacionais por aquelas zonas. É por isso que temos hoje um bairro que é Guava. Fazendo a verificação antes da venda, Guava estava cheio de eucaliptos. Mas, entretanto, depois que, em 1998, foi feita a venda de projeto, retirou-se parte daquela terra e nasceu o bairro de Guava como parte desse esforço do próprio governo de abrir mais zonas para habitação. Por outro lado, algumas poucas famílias estavam ali nas redondezas do projeto, foram passadas para um bairro que se chama Machazine. Aliás, isso em 1981, quando surgiu o projeto, o presidente Samora fez questão ele próprio de dirigir esse processo. Algumas famílias estavam ali, poucas, coincidiram com o nascimento do bairro de Machazine, foram passadas para lá, ao mesmo tempo que certas famílias que viviam em condições desagradáveis ou desumanas foram movimentadas da zona de Inhagoia, também para o bairro de Machazine, que estava a nascer nessa altura. Então, para dizer o que é? Para dizer que reitero o meu ponto de que é bom mesmo que se avalie seriamente quem eventualmente pode ter agido de boa fé, aparentemente, ou a que tudo indica, movimentado por aqueles que agem de má fé criminalmente. Exato. E talvez proteger aquilo que há a proteger. E clarificar esta questão dos nativos, porque pode-se tratar de uma situação de crime organizado. E o outro ponto é que o próprio Estado, pelo Grande Maputo, possui várias reservas. Dizia o Tomás na última semana que, ou Jeremias, passando por uma zona no Grande Maputo, pela circular, viu um sítio onde vê ali estampado reserva do Estado, mas entretanto já estava invadido. Aparentemente é o mesmo grupo. Então é tempo de o próprio Ministério Público investigar seriamente isto para que este tipo de ações não sejam encorajadas no fim do dia. Muito bem, Ercílio. Vamos então discutir aqui os nossos tópicos. Tomás, vamos discutir o Comitê Central do Partido Frelimo que terminou este domingo. Foi uma reunião convocada para avaliar estes 3 anos de mandato de governação do presidente Filipe Nyusi, preparação da estratégia para as próximas eleições e discussão dos resultados da Frelimo nas intercalares em Nampula. O presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, no discurso de abertura, lançou aqui algumas notas, as quais vamos discutir. Cito 4, a ideia de que a Frelimo não perdeu em Nampula porque não estava no poder. A ideia de que a Frelimo deve afirmar-se como um partido moderno e não absolutista. A ideia de que a Frelimo nunca teve medo de mudanças. E, por fim, a ideia de que a Frelimo vai reformular os gabinetes eleitorais para ajustá-los ao contexto dos círculos eleitorais. A minha pergunta é se, a partir destas linhas que o presidente lançou, se podemos concluir que o partido ou a liderança do partido tem plena consciência de que é preciso mudar alguma coisa se a Frelimo quiser se manter como um ator, como o principal ator político em Moçambique. Eu penso que sim, pelos temas que enumerou e que correspondem aos anunciados nessa sessão, isso exprime que o partido está consciente de que precisa de introduzir mudanças significativas no seu modus operandi, e eu diria mais, até no seu discurso, criar novos paradigmas, porque a sociedade que nós temos mudou profundamente nos últimos 10, 15 anos, mudou profundamente. A sociedade mudou mais rápido do que as instituições políticas. Já que eu disse uma vez, o tal desenvolvimento discordante em que a sociedade está, velocidade
exponencial, mas as instituições são muito conservadoras, não conseguem ir no mesmo ritmo da sociedade. A sociedade está a exigir uma velocidade rápida aos partidos políticos. Eles têm que criar um novo discurso, novos paradigmas, até novas palavras. Há palavras que estão muito cansadas, muito exaustas, e quando pronunciadas já não têm conteúdo. Já não galvanizam. Não galvanizam. Quer dizer, falar do combate à pobreza, as pessoas ficam a olhar para si. O que é que você quer dizer com isso? Combate à corrupção. São expressões, de facto, já gastas, que já não perderam o seu significado original. Os partidos devem ter capacidade de renovar a expressão, criar palavras novas, criar novos modelos, novos faróis que iluminam os militantes. Eu acho que é isso que a Frelimo está consciente, procura agora a responder, até porque estamos numa fase muito sensível, que se segue as eleições de Nampula, que é uma antecâmara, já aqui o tínhamos previsto, que será uma antecâmara do grande embate de 2018 e 2019, e também, obviamente, o balanço dos 3 anos de mandato do presidente Nunes. De modo que eu prevejo que tenha havido lá dentro da reunião do Comitê Central debates profundos e sérios que exprimam os desafios importantes que se colocam ao Partido Frelimo, na verdade, a toda a força política do país, não só a Frelimo, nas fases que se seguem, porque eu creio que serão fases que vão exigir, repito, novos discursos, novos paradigmas, novas ofertas ao eleitorado para que o discurso político tenha algum sentido e galvanize os militantes. Notei a expressão segundo a qual a Frelimo não perdeu em Nampula. Eu penso que não nos traz muito valor discutir palavras e semântica. Essa é semântica. O que interessa é a realidade. Né? Essa que é mais importante. E qual é a realidade? É que houve eleições, houve partidos que concorreram, houve uns que ganharam, outros perderam. Na primeira volta houve empate, ou pelo menos não houve um que tivesse maioria para ganhar as eleições. Houve segunda volta, houve quem ganhou as eleições. Eu penso que, em termos de realidade, isso é que conta. Houve quem ganhou as eleições, está no poder em Nampula. O que nós temos que exigir é que quem ganhou cumpra o que prometeu fazer. E quem perdeu se prepare para novos embates. Agora, a semântica de que não ganhamos, não perdemos, penso que não é muito relevante, honestamente, não é relevante para aquilo que é realidade, não é? Podemos discutir a semântica das palavras, o que é não ganhar, o que é não perder no contexto atual. Eu, se fosse perguntado sobre qual o discurso a fazer, não sei se faria o mesmo discurso, mas o presidente Nunes deve ter a sua razão para fazer esse discurso. Então, eu acho que o que interessa neste momento é, de facto, perceber que a sociedade mudou profundamente, e mudou mesmo. E temos uma geração que nasceu no ano 2000, que vai agora voltar pela primeira vez. 2000 é um ano muito recente, é um ano que tem a ver com uma geração com outras referências, com outras preocupações, com outro discurso, não tem nada a ver com o passado das lutas que houve aqui em Moçambique, da independência ou da democracia, ou como queremos chamar. São jovens que têm outro tipo de aspirações, outro tipo de linguagem, outros foros de debate que é preciso penetrar, os fóruns de mídia digital, os fóruns dos Facebooks. Portanto, são pessoas com referências muito novas e que, se calhar, os partidos ainda não conseguiram apreender e criar um discurso apropriado para essas camadas. Então, acho que se a reunião do Comitê Central da Frelimo discutiu essas matérias, exprime que o partido apercebe-se de que a fase histórica em que estamos é realmente diferente. A sociedade desenvolveu-se muito rapidamente, tem debates fora das esferas tradicionais muito profundos mesmo. Há debates em grupos pequenos, debates na área acadêmica, nas associações, na sociedade civil, que os partidos devem poder absorver e deles se inspirarem para fazer políticas que inspirem a população e atraiam o eleitorado a acreditar, uma vez mais, que o partido político é ainda a força importante ao qual se associará para ter o poder político do Estado. De outro modo, poderemos, como partidos políticos, falar sozinhos e não podermos ser percebidos e ser entendidos e ser seguidos. Acho que este é um grande desafio dos tempos que correm. Se um partido político quiser, de facto, ter o poder de Estado, tem que perceber que os tempos mudaram e profundamente. Salema, tem a mesma opinião? Acha que, pelas linhas que o presidente do Partido Frelimo apresentou, acha que a Frelimo despertou
para esta ideia de que é preciso mudar os vários pontos que o Tomás Vieira Amaral aqui levantou, e a ideia de que as eleições em Nampula podem ter servido uma espécie de motor para esta alteração de paradigma? Bem, se as eleições de Nampula que vieram mostrar a Frelimo que efetivamente deve adaptar-se, deve ajustar-se às dinâmicas sociais. Isso é prova inequívoca de que a Frelimo anda muito atrasada. Aliás, dentro da própria Frelimo há vozes que há muito já têm estado a sugerir que é tempo de o próprio partido reinventar-se, assumir outro tipo de discurso, outra forma de estar na sociedade política, chamemos assim. Recordo-me, por exemplo, em 2002, Manuel Tomé, quando na altura ainda secretário-geral do Partido Frelimo, em entrevista ao Savana, reconhecia em discurso direto que a Frelimo já não é partido de massas. Curiosamente, Manuel Tomé, que está de regresso à Comissão Política a partir do 11º Congresso, então naturalmente cadeceram a mais-valia as discussões internas. Esse é um ponto. Outro ponto, foi muito infeliz o presidente da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, que coincide certamente presidente da República, foi muito infeliz ao recorrer a um discurso muito insustentável para fazer crer que a Frelimo não perdeu as eleições em Nampula porque não estava a governar aquele município. Na verdade, quem concorre a um pleito daqueles só tem duas possibilidades, ou ganhar o pleito ou perdê-lo. A Frelimo, goste ou não, é bom que o presidente Nyusi saiba isto. A Frelimo perdeu e o presidente Nyusi veio esvaziar tudo aquilo que nós próprios já tínhamos reconhecido aqui, de que alguém, nomeadamente Tomás Salomão, em nome do Partido Frelimo, antes mesmo do anúncio dos resultados, ele reconheceu derrota e endereçou os seus parabéns ao candidato Paulo Varrano Daranão. Entretanto, quando o presidente do Partido Frelimo, que é o chefe máximo, vem dizer que a Frelimo não perdeu as eleições, entretanto, o que fez se não as perdeu? Não as ganhou, esse é um fato, já comprovado pela Comissão Nacional de Eleições. Mas, entretanto, ele disse que a Frelimo não as perdeu, mas também reconhece que não as ganhou. Então, o que aconteceu por Nampula? Até porque o objetivo principal dos partidos é o acesso ao poder. Exatamente. Então, não foi o caso de Nampula. O presidente da Frelimo não pode procurar justificação insustentável para isso, é só assumir que efetivamente é aquilo que os nampulenses escolheram como seu projeto e assumir que em 6, 7 meses há outra eleição e ir à luta. Entretanto, se o próprio chefe máximo da Frelimo acha que a Frelimo não perdeu eleições em Nampula, é porque mesmo estamos muito mal. Isto nos mostra que a Frelimo está mesmo em crise. Se houvesse quem ainda tivesse dúvidas, Filipe Nyusi encarregou-se de esclarecer que a Frelimo está mesmo a precisar de reinventar-se e para tal deve agir com toda a rapidez e diferentemente de quem possa pretender não colocar hipóteses para isto. Eu particularmente coloco uma hipótese. A Frelimo eventualmente nunca esteve tão impopular como está agora com a questão das dívidas ocultas. O nível de vida está difícil como nunca para todos nós por este país. Entretanto, e todo mundo, taxista, vendedor de baraca, funcionário público, professor, enfermeiro, tem um ponto que, segundo eles, explica isto tudo, que é a questão das dívidas ocultas. Aliás, acha que as dívidas podem ter alguma influência no próximo pleito eleitoral que vamos ter no dia 10 de outubro, as eleições autárquicas? Não sou vidente, mas como um moçambicano que acompanha a política doméstica e como alguém que tem a sorte de viajar por vários pontos do país, eu acho que sim. O que sucedeu por Nampula é prenúncio disso. A Frelimo, sobretudo se a oposição se coligar, se a oposição adotar estratégias não egocêntricas, mas entretanto que olhem mesmo para aquilo que é o fim último que se pretende, que é uma vitória, pode ser que a Frelimo experimente uma situação nunca antes vista em pleitos locais, em eleições municipais. Estaremos cá, eventualmente, em outubro, em novembro. Se estivermos errados, vamos reconhecê-lo. Se estivermos certo, teremos dito que era mais do que previsível. Sobretudo, sublinho, sobretudo, se continuar
com esta tendência de não se responsabilizar a ninguém nestas dívidas ocultas. Quem vai se sair prejudicado com isso, naturalmente, que é o partido no poder, que é a Frelimo, e é bom que se sublinhe o seguinte: muitos do que eventualmente votam na oposição fazem-no não é apoio àquele projeto da oposição, eventualmente como demonstração de insatisfação com o partido Frelimo. Eventualmente é isso que há de ter acontecido por Nampula. Tomás Vera Amaro tem a mesma opinião que o de Salema em relação às dívidas ocultas? Acha que se este assunto chegar até as eleições sem um esclarecimento ou sem a responsabilização, poderá influenciar no desgaste da imagem do Partido Frelimo nos próximos pleitos? Eu penso que é simplesmente natural e óbvio que um assunto como este tenha influência no sentido do voto das pessoas. Não me parece algo de extraordinário para sermos grandes analistas para imaginar isso, porque é das maiores crises que o país teve desde a independência, fora das guerras, obviamente. Sobretudo pela falta de avanço, quer internamente, quer na relação com os credores, como vimos há pouco tempo. E não há dúvida que é um tema que impacta na imagem de quem está no poder, não há dúvida sobre isso. E, portanto, a sua evolução vai ter consequências. Não acho que é preciso muita análise, digamos, científica para chegar a essa conclusão de que vai ter um impacto no voto, é óbvio que sim. Agora, aquilo que eu também podia esperar, e espero honestamente, é que se não podemos agora esperar grandes sucessos no diálogo com os credores, como agora aconteceu em Londres, ao menos que internamente construamos uma estrada que mostre que há um esforço de facto, pedir contas a quem deve prestar contas sobre essa dívida. Ou seja, internamente deve realmente acontecer algo de novo, algo que mostra que o Estado moçambicano está determinado a pedir contas a quem deve prestar contas sobre este fundo. Agora, se não temos avanços nem internamente, nem com os credores, é óbvio que a imagem da nossa instituição... E quem está a dirigir o Estado fica desgastado. É natural que sim, natural que sim. Então, eu dizia aqui no programa que aquilo que eu acho que é um novo ativo que a Frelimo pode utilizar e desenvolver, aquilo que eu chamo de pedagogia da humildade, que me parece ser esta a escola que traz presente nisso. Se esta pedagogia da humildade não for desenvolvida, não for expandida, não for tomada como forma de ser do partido e com todos estes desafios que aqui numeramos, é claro que ao partido colocam desafios muito sérios nos tempos que se seguem. Não podemos escamotear esses factos. De modo que, repito, espero que esta Comitê Central que se reuniu agora tenha tido desenvoltura suficiente de discutir de forma descomplexada os desafios reais do país, porque os desafios da Frelimo, sendo o partido do governo, são desafios do país, porque é ele que tem a gestão do país. Portanto, aquilo que a Frelimo entende que são desafios para si, em resposta aos desafios para o país como um todo, repito, visto que é ele que tem a gestão do Estado moçambicano desde a independência. Então, eu acho que sim, estamos numa época muito interessante, para usar uma expressão neutra, cujo desfecho nos pleitos eleitorais vai nos dizer a tendência que nós temos da nossa sociedade, para onde caminha em relação aos desafios que se colocam na gestão dos negócios do país por parte das forças políticas. Aliás, é bom reiterar aqui um ponto que eu tenho convocado para o meu comentário várias vezes. Não se está a dizer que há indivíduos que devam ser condenados sem antes obedecer-se aquilo que é o nosso processo penal. Gozam da presunção da inocência, este é um direito constitucional, é um direito fundamental. Um avanço no processo das dívidas ocultas é, no meu entendimento, do interesse daqueles que são supostos implicados, por uma razão muito simples. A existência de prazos em processo penal
visa evitar que A, B, C ou D seja eternamente assediado pela justiça. Ou suspeitos. Exatamente. Pelo público. Exatamente. O povo o condena ele, por sua vez, a partir daquilo são várias leituras dos mídias, etc. Entretanto, é por isso que há prazos muito rigorosos e até improrrogáveis em algumas fases do processo penal. Portanto, era bom que a própria PGR cuidasse de refletir seriamente sobre a estratégia que deve adotar, porque a melhor estratégia é conformar-se com aquilo que decorre do próprio processo penal. Outro ponto que o município referiu e ressaltou do discurso do PR é de que a Frelimo não deve ser absolutista. Bem, particularmente gosto disto, mas acho que é vazio de conteúdo. Vazio de conteúdo, porque na mesma semana que o presidente da Frelimo disse isto, nas redes sociais circulou uma convocatória de um comitê de círculo do Hospital Provincial ou Central de Quilimane para que às 13 horas os funcionários que são membros do Partido Frelimo comparacessem ao encontro do círculo àquela hora. Sabe-se aqui em Moçambique que em situações dessas quase todo mundo acaba assumindo, mesmo não sendo, do ponto de vista material, que é da Frelimo, para evitar conotações, para evitar problemas na sua progressão. Entretanto, isso há de ter repercussões, naturalmente, no próprio funcionamento do hospital. Pode ter estado lá o farmacêutico, um enfermeiro, um técnico que lida com os reagentes, faz os testes, mas, entretanto, na mesma semana, o presidente diz que a Frelimo deve ser absolutista. E, entretanto, não deve ser absolutista. Aliás, não deve ser absolutista, sim, e passa à margem daquilo são situações reais que comprovam que a Frelimo pode ser que, em parte, esteja a ser absolutista. É só ver como é que os mídias públicos relatam a política doméstica. Olhemos para a TVM, por exemplo. A TVM deveria ser usada, como nós, como moçambicanos pelo mundo, como exemplo daquilo que uma televisão pública nunca deveria ser. A televisão, embora o presidente, há 2 anos, no aniversário de 35 anos da TVM, tenha lançado um apelo no sentido da televisão se abrir, agindo como presidente da República dessa vez, para que seja um espaço de manifestação, de participação política de todos, de inclusão, etc. A televisão de Moçambique não está ainda nem a 1% daquilo que seria o ideal. Isto é mesmo muito grave. A réplica política na nossa Constituição está prevista, que é o artigo 49, disse que não há ainda uma lei ordinária, mas os direitos fundamentais bastam-se a si mesmo. Entretanto, enquanto a televisão pública continuar a fazer isto, vamos ter mais umas marcas de que não somos, afinal, aquilo que dizemos discursivamente que somos. Porque, outra vez, o partido está no poder, a Frelimo, aquela é uma televisão pública, quem dá dinheiro a essa televisão pública é o governo desse partido. Então isto, no fim do dia, prejudica a própria Frelimo. E depois, desengane-se quem pensa que controlando um órgão como a TVM condiciona também a informação. Estamos numa era diferente. Não estamos em 1978. Há mídias sociais, há vários espaços alternativos de informação. Pode ser que aqueles que estão nos mídias sociais superem de longe os telespectadores da TVM. Então, é bom que a Frelimo tenha em conta a evolução da sociedade. Eu queria também comentar o discurso de um partido não absolutista. Eu acho que é a primeira vez que eu ouvi o presidente da Frelimo falar de forma expressa isso, que a Frelimo não é um partido absolutista. Quer dizer o quê? Quer dizer que a Frelimo é um partido aberto ao pluralismo político, como, aliás, é a nossa ordem constitucional. Acho muito importante que isso tenha sido dito pelo presidente do partido, porque acho uma mensagem muito forte que se deve repercutir em toda a extensão do partido, para o partido, nos seus militantes, todos os níveis, perceberem que foi dito pelo presidente do partido que este não é absolutista. Isto é um partido que está aberto à tolerância de outras forças políticas, está aberto ao pluralismo. Eu acho isso muito, muito importante, que foi dito, o presidente do partido, repito, é a primeira vez que eu ouvi essa expressão de forma explícita, dita do Partido Frelimo, dizer que nós somos um partido aberto ao pluralismo, não somos absolutistas. Então eu acho que é um recado, é um comando que foi dado ao partido, pelo seu presidente, para que todos os militantes, a todos os níveis, percebam que este partido é um partido que está integrado num quadro pluralista e, portanto, ele não quer hegemonia, não é um partido hegemônico. Isso acho importante. Se ainda hoje, como diz o Ercílio, este princípio não é observado, então que seja agora
bem seguido, porque foi dito em reunião central por parte do presidente do Partido Frelimo, que anunciou um princípio muito importante, de que este partido não é absolutista. Eu acho isso muito importante, foi dito pela primeira vez, pelo menos nunca tinha visto antes, assim, dessa forma conferida. Muito bem, vamos então passar para outro tema, nomeadamente a renegociação da dívida oculta. Vimos esta semana passada, aliás, o Ministro da Economia e Finanças em Londres a tentar renegociar a dívida, apresentou 3 propostas. Os credores não concordaram com nenhuma delas, embora no Comitê Central, à margem, Adriano Maliani mostrou-se otimista, tendo dito que é o primeiro impacto. A minha questão é, parte dos pressupostos do pagamento das dívidas assenta nas receitas resultantes da exploração de gás a partir de 2022. Isto levanta várias questões. Uma delas é se esta é a opção mais acertada, tendo em conta que a expectativa é que as receitas do gás sirvam o desenvolvimento social. A outra questão é se não é demasiado arriscado assumir prazos e datas contando com estes recursos, tendo em conta a dinâmica da indústria extrativa. Faço estas questões assim, Salema. Qual é a sua opinião, no geral, em relação a esta movimentação em Londres, a reação dos credores e a substância das propostas apresentadas pelas autoridades moçambicanas? Sim, na verdade, está, mais uma vez, comprovado que um dos efeitos, uma das consequências muito duras para o nosso Estado disto tudo é um elevado risco reputacional. Quase já não temos nenhuma reputação. O simples facto de os próprios credores dizerem que eles acham que uma das possíveis soluções talvez devesse ser a sua inclusão na gestão dos próprios negócios do gás, é prova inequívoca de que estamos em face de um enorme risco reputacional. Nós somos um Estado, sendo um Estado, somos soberanos, somos independentes, mas, entretanto, essa soberania está já a ser beliscada em função daquilo que é o grave risco reputacional em que nos achamos. Esse é um ponto. Outro ponto, eu particularmente acho que o ministro Maliani não tem legitimidade política para continuar a negociar isto. Ele já sabia disto em algum momento, foi a Washington, não revelou, não abriu o jogo, enquanto eventualmente o sistema mundo, pela forma como funciona, já sabia da existência dessas dívidas ocultas. Quando as mesmas foram reveladas por 2 órgãos ligados à finança internacional, o Financial Times e o Wall Street Journal, certamente que a partir dali a credibilidade tanta, diga-se, que tinha o ministro Maliani foi beliscada, caiu por terra. Então acho eu que não é estratégico que o nosso governo continue a manter o ministro Maliani nesta posição, sobretudo a vice-ministra também das Finanças, é citada nos próprios relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito da CROL, como tendo beneficiado diretamente desta escandaleira das dívidas ocultas. Então eu acho que, do ponto de vista de estratégia, logo a partida, estamos numa posição muito complicada. Vamos agora... O que está a propor, Salema? A substituição destes ministros e a vice-ministra dos seus cargos, ou está a propor que se passe esse dossiê ao nível, por exemplo, do primeiro-ministro ou ao nível de um outro ministro de uma pasta econômica? O que exatamente propõe? Para mim, há uma clara comunicabilidade entre as duas coisas. Não pode o Ministro das Finanças, no nosso ordenamento jurídico, em que é um mero coordenador, nem é chefe do governo. O Primeiro-Ministro. Exatamente, substituir o Ministro da Economia e Finanças. Acho eu que o Ministro Maliani, com todo o respeito que tenho pelo trabalho que fez pelo país, nesse caso em particular, já não tem legitimidade bastante para continuar a representar o Estado moçambicano nisto, por aquilo que ele omitiu, tendo o dever de não omitir, acima de tudo, tendo sido ele governador do Banco Central. Sendo governador do Banco Central, ele sabe como é que funciona a finança internacional. Então, não era algo que se poderia esconder eternamente. Agora, em abril, segundo as crônicas, vai se renegociar nas reuniões de inverno do Banco Mundial. Será que o ministro Maliani há de ser ouvido como uma pessoa séria naquilo que há de propor, levando essa mancha? É claro que não.
Então, eu particularmente, honestamente, digo isto, que temos que avaliar profundamente a nossa seriedade. A nossa seriedade não passa apenas por uma boa estratégia de comunicação, por uma boa estratégia de negociação, pelo engajamento de reputados escritórios, de advogados, de finanças pelo mundo. Entretanto, aquele que é a cara dessa própria empreitada deve ter capital social e político bastante para que a sua mensagem possa ser tomada com a necessária seriedade. Somos um Estado sério, somos um Estado soberano, somos um Estado que tem que defender os seus interesses. Entretanto, o Estado deve fazê-lo com os seus melhores filhos a cada momento. Com todo o respeito ao ministro Maleani. Sim, eu perguntava sobre a qualidade das propostas apresentadas e os cenários que são descritos nestes documentos que o ministro da Economia e Finanças apresentou em Londres. Qual é a sua opinião? Bem, antes da própria qualidade, eventualmente eu não tenho autoridade científica para me referir à autoridade. Antes disso, é o simples facto de, em algum momento, os próprios credores denotarem, não acharem ser líquido o que estamos a negociar mesmo de forma séria. É preocupante que um Estado, numa situação dessas, em algum momento, a sua seriedade seja posta em causa. Este é um ponto. Por outro lado, acho eu que é talvez a coisa mais próxima que o Estado pode apresentar, são as receitas que prevê do gás. Entretanto, claro que essa não é a melhor opção. Estaremos a hipotecar o futuro desta e das próximas gerações. Acima de tudo, numa situação em que 4 anos depois da aprovação da relevante lei, até hoje, não existe uma alta autoridade para a indústria extrativa que deverá ter voz nisto tudo. E, por outro lado, apesar de se envolver em escritórios reputados de finanças, de advogados, eu acho que o governo deve reavaliar profundamente a sua estratégia de fazê-lo sem a inclusão de entes nacionais também. Não interessa em que modalidade, mas isso é importante. Aliás, por lei, em Moçambique, aquele que exercer a advocacia sem ter a necessária habilitação para tal estará a incorrer numa situação de procuradoria ilícita. Mas, entretanto, é o próprio governo que promove, que se faz assessorar nesse tipo de arranjos sem o necessário envolvimento de recursos internos para o efeito. Então, eu acho que fora a assertividade ou não daquilo que o nosso governo está a propor a estas questões todas, à margem, laterais, mas que, entretanto, pela sua relevância, acabam fazendo parte do próprio conteúdo das propostas. E não seria, naturalmente, um moçambicano a apoiar que se hipoteque o futuro dos meus netos, que ainda não os tenho, dos meus filhos, sei que já está hipotecado por aquilo que é a economia destes processos todos. Muito bem. Bom, sim, eu quero concordar num ponto que o Iricino mencionou, um ponto que me parece importante. O risco muito evidente da hemorragia da nossa reputação como Estado. A reputação do Moçambique como Estado, de facto, está em grande risco nos ratings internacionais, nas bolsas de valores. Já somos vistos como um Estado caloteiro. Estado caloteiro. Isto é muito sério porque apagar essa mancha leva muito tempo. Estamos numa época sensível de mobilizar investidores para Moçambique. Tudo começa assim. Este país, os seus próprios dirigentes violam a sua própria lei fundamental, a questão da República, violam eles próprios a questão da República. Depois não cumpre com os compromissos. Qual é a confiança que há com esse Estado? Esta é a questão central que eu concordo com o Iricino. A hemorragia da nossa reputação como Estado está aí muito patente. Agora, em relação às questões da credibilidade ou não do Dr. Maleani. Exatamente. Bom, é uma questão que coloca o Iricino do fórum ético. Colocar-se essa questão, se estivéssemos certos de que estamos a negociar também com um grupo eticamente seguro. Eu não acho que esses bancos que deram dinheiro aos titulares de créditos para estes empréstimos agiram de forma ética. Credit Suisse, VTB, conhecem a lei moçambicana. Fizeram o que fizeram com assessoria de sociedades de advogados que disseram em Moçambique a dívida do Estado só é garantida se o Parlamento, de forma exclusiva, tiver aprovado a garantia. Sabiam disso?
Assim mesmo deram dinheiro. Onde está a ética aí? Onde está a ética aí? Daí que a gente fala de agiotas. Aí, agiotas. Sim, senhor, agiotas. Então, eu não vejo muito a questão ética do nosso lado só, se não verificarmos com quem estamos a lidar. Estamos a lidar com grupos de pessoas cuja ética é claramente discutível, não é? E, portanto, aí não estou muito seguro de o que estamos aqui a falar sobre ética, não é? Se a outra parte também provou que serviu-se certamente de alguns setores moçambicanos mal informados ou bem informados, mas com ambições mal informadas e procurou roubar Moçambique. Isso é um facto. Procurou roubar Moçambique. Então, esses grupos também, como diz lá a campanha do jubileu britânica, que nós, como moçambicanos, não devemos pagar nenhum centavo. Pelo contrário, os credores deviam cobrar aos bancos que deram dinheiro às empresas que sabiam que não eram viáveis. A Ematum não é viável. Sabe-se muito bem disso. E, portanto, mas alguém deu dinheiro. Né? Então, aí questões éticas, nível internacional, têm que ser também colocadas num ponto alto, como tocamos em relação à nossa parte como moçambicanos. Agora, em relação às propostas como tais, a reação deste grupo, do Global Bonders, dos bondes, o grupo global dos titulares de crédito que reagiu mal, dizendo que isto nem sequer é um começo, é um non-starter. Podemos aliviar, dizer, bom, é uma primeira aproximação, ainda voltamos em abril, mas é um mau sinal. É mau sinal. É mau sinal. Quando vamos a um diálogo, pode ser complexo como for, esperamos que haja um acolhimento que nos anime. Agora, quando diz que isso nem sequer é começo, não starta, é um mau sinal, certamente. Agora, internamente, podemos nos entreter, dizer, bom, é um começo, era de esperar, mas não podemos, entre nós, moçambicanos, mantermos-nos com esse discurso de paninhos quentes. Temos que dizer o seguinte, não fomos devidamente preparados para esse diálogo. E não custa muito ver, porque o relatório da Kroll, atenção, o FMI insiste, há informação que tem que ser ainda dada no relatório do Kroll. Essa informação ainda não foi dada. Então, fomos para lá ainda com lacunas do relatório da auditoria. Só isto podemos prever que a reação não será imediatamente alegre para conosco, porque há um trabalho de casa que não completamos antes de irmos a Londres. E depois colocamos três cenários, um dos quais era pedir perdão metade da dívida já vencida, para credores em relação aos quais somos inadimplentes há algum tempo, também carece de credibilidade. Como é que nos pedem metade de perdão da dívida se ainda não pagaram sequer aquilo que já venceu? Então, penso que fomos talvez com muita alta expectativa e talvez com muito fracos argumentos para responder às questões, tal modo que o diálogo decorreu num dia e logo naquele dia já havia reações muito negativas em relação às nossas propostas. Então, penso que é uma lição que foi aprendida. Sei que, ou espero que o nosso governo agora se prepare com muito mais afinco, com essa assessoria que tem, que é um outro valor que estamos a pagar ao estrangeiro, assessores estrangeiros. Esses custam pipas de massa, diga-se de passagem, não são escritórios baratos, de advogados e especialistas financeiros que nos assessoram no estrangeiro. Portanto, é mais um custo que estamos a acarretar para pagar esses grupos de advogados que nos assessoram no estrangeiro, mas pronto, este é o preço que este assunto nos cobra. E mais, o preço de já nos dizerem que o gás que vem em Palma não vai ser nosso. Já temos de contar que há o custo de investimento das empresas, que tem que recuperar o investimento. Leva anos para recuperar o investimento. Quando isto tiver sido concluído, não, ainda não é a sua vez, é a vez dos credores. Na verdade, como diz o Urizinho, estamos indo para o Tocai, eu estou de Moçambique. Então, claramente que é um processo doloroso. Tomás, eu insisto na questão que o Urizinho levantou, a ideia de que Adriano Maliani não tem legitimidade política para liderar este processo de renegociação. O ministro Maliani não está lá num pessoal, ele está lá no nome de um Estado. Portanto,
que está em causa aqui é o nosso Estado. É o Estado que está a negociar através dele. Não é uma questão pessoal do ministro Maliano. Não comungo dessa percepção. Talvez internamente haja um debate aqui entre nós, não em relação aos credores. Os credores estão ali, ele está ali, está como o nosso Estado moçambicano. Apenas isso, não está lá como Adriano Maliano, está como moçambicano. Ministro da Economia e Finanças da República de Moçambique. Exatamente. Aliás, então, o debate não se coloca a esse nível, coloca-se, se houver debate, é internamente, não é entre ele e os credores, porque os credores estão ali perante o Estado moçambicano, não perante o indivíduo, não é? Nessa qualidade que veja, separo bem a entidade, não é? Entre o debate interno que pode haver, se houver, e ele, perante os credores, está lá a falar no Estado moçambicano. Além do Presidente da República, normalmente, em qualquer governo, há 2 ministros que podem obrigar o Estado que representam, que é o Ministro das Finanças e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Neste caso, o Ministro das Finanças é Adriano Maliano. Então, eu acho que é sim um assunto, a questão da sua legitimidade, um ponto. Por outro lado, há aqui 2 situações que devem ser consideradas. Estamos em presença de 2 situações. Primeiro, não podemos justificar a ausência da ética do nosso lado pela ausência da ética do outro lado. Não é isso. Mas antes de chegar a isso, Salema, esta ideia de Tomás Vera Amaro de separar pessoas e instituições, não concorda com ela? Acho que nem sempre isso é possível. Não é possível, por exemplo, um certo ministro do governo dizer a uma televisão que a minha opinião como ministro é esta. Entretanto, como cidadão sobre o mesmo assunto, minha opinião é esta. Acho que isso, estou a convocar um exemplo mais simples para facilitar a compreensão. Acho que a coisa não funciona assim. Por outro lado, há os bancos, como diz o Tomás muito bem, VTB e Credit Suisse, por um lado, mas por outro lado, há a dívida que nós vendemos. Há credores que não tinham obrigação de saber disso tudo. This is the point. Este é o ponto. E, entretanto, eu acho que, como Estado, tendo por aí 29 milhões de habitantes, desses 29 milhões, há de haver muitos que têm qualificação para aquelas funções. Eu acho que ganharíamos reformar o ministro Maliano desta empreitada e tê-lo noutro tipo de esforço em que talvez seria muito mais útil como assessor, sendo detentor de um acervo enorme de conhecimento. Para fora, não estou a dizer que ele não tem nenhuma utilidade, não, mas nesta negociação em concreto, tendo em conta aquilo que foi a omissão de informação por parte dele mesmo, ele já não tem a necessária credibilidade e legitimidade. Deixe-me só colocar um ponto talvez mais politicamente claro. Esta questão, como já que referimos, coloca em causa a nossa soberania nacional como Estado. Se já os credores começam a dizer que querem fazer parte da gestão do nosso gás para garantir que a dívida seja paga. Portanto, a soberania de Moçambique está a ser corroída. Sim, sim. Eu não acho que devemos, mais uma vez, não é, alargar essa corrosão de soberania, discutir questões internas da nossa política moçambicana em função dos credores externos. Não acho que temos que associar o que é questão interna com a credibilidade de um ministro perante o mundo exterior. Então, mas é que nesse momento o programa é interno, o ponto de vista é um programa interno. Pois, mas não pode associar com a negociação com credores. Senão estamos, não vejo mais, entregar a nossa soberania aos credores. Porque parece que eles nos obrigam, não é, uma vez mais, a tomar decisões internas. Eu acho que é preciso que haja um espaço, dizemos, há um espaço mínimo em que somos intocáveis como Estado soberano. E recusar a ideia de que, por causa do credor, é este ministro, aquele outro. Já se falou muito que a questão do gás de Palma levou, por ser boato, a exoneração do ministro Pedro Couto, que eventualmente fez pressão. Então, eu acho que essa erosão de soberania tem que ser o máximo evitada, sobre o risco de ficarmos mesmo vazios de soberania, ficarmos às ordens de quem vem de fora, determina e nos faz chantagem e nós cedemos toda hora. É esse ponto que eu trago como ponto político. Eu estou de acordo com a necessidade de defendermos a nossa soberania até as últimas consequências. Sim. Entretanto, sou defensor de uma estratégia que, à partida, não esteja condenada ao fracasso em função de situações evitáveis. Este é que é o ponto.
E a situação evitável neste caso qual é? A substituição de Adriano Maliani não sei se na liderança deste processo? Para mim, pelo menos isso evita que algo que não é essencial, é acessório, possa ser promovido pelas partes. Pois, aí está. Será essencial? Que temos, é líquido que substituindo o ministro Maliani teremos sucesso na negociação com os jogadores? É líquido isso? Esse risco nos garante que teremos outro sucesso, outro tipo de resultados? Não sei se é líquido, Recente. Meu ponto é esse. Arriscar uma questão política em nome de estrangeiros sem saber que isto vai dar ou não dar resultado. Tá bom, o ponto fica claro que para o meu colega do programa não há nenhum problema em quem foi mentir, dizer que não há isso, omitir e voltar para lá negociar. Eu acho que este é que é o ponto. Isto, Tomás, eu sou defensor da nossa soberania, mas entretanto acho que há um déficit de credibilidade neste momento no nosso Chief Finance, no nosso Ministro das Finanças, tendo em conta aquilo que aconteceu, que claramente ele não é parte da equação, não é culpado, nem era parte do governo, eventualmente nem teve nenhum concurso naquela altura, está apenas agora, como Tomás bem descreveu na sua conta de Facebook, a tentar gerir algo que ele encontrou, mas entretanto pelo facto de ter faltado a verdade em algum momento, isso há de persegui-lo naquilo que é a negociação. Aliás, se somos olhados materialmente a isso como se não fôssemos sérios como Estado, como sucedeu nesse encontro em parte em Londres, e isso pode ser que tenha que ver também com aquilo que é a nossa própria estruturação nessa negociação. Eu acho que o nosso Estado só ganhava em reformar o ministro Maliani. Aliás, eu estou informado que por 2 vezes ele próprio já pediu para largar o governo. Desconfio que ele próprio tenha uma ideia de que talvez... Já não tem condições políticas para... Eventualmente, não posso afirmá-lo sem margem para dúvidas, estou apenas a colocar, mas eventualmente pode ser esse o caso. Não, meu último ponto sobre isso sim, Tomás, é o seguinte, para até passarmos para outro tema. Sim. Eu quero sublinhar que não podemos lidar com este assunto como se Moçambique estivesse a negociar com pessoas honestas. Não são honestas essas pessoas. Primeiro, se o ministro Maliani disse uma coisa em verdade, eles sabiam qual era a verdade muito antes do jornal falar. Sabiam todos. Sabia o FMI, sabia da verdade, muitos anos os jornais revelaram. Então, ninguém pode dizer que o ministro Maliani nos disse uma verdade. Eles sabiam antes nós todos sabiam. Então, não são grupos de pessoas assim tão honestas que devem nos pôr preocupados com o nosso lado. Eu acho que, repito, se é uma questão interna moçambicana, é aqui que se resolve, não em função do credor. Vamos passar para outro tema, até porque ficou muito claro os 2 pontos de vista em relação a esta renegociação da dívida oculta. Vamos então passar para as dívidas do Estado às empresas. O governo criou a estratégia para a prevenção de acumulação de dívidas. O levantamento que foi feito entre 2012 a 2016, o governo deve às empresas 29,8 mil milhões de meticais, dos quais 19,8 mil milhões com visto do Tribunal Administrativo e 9,9 mil milhões sem visto do Tribunal Administrativo. Estes dados aparecem também no contexto da CASP, em que o governo discutia com o setor privado como é que podia o fortalecer. Mas estamos aqui perante um Estado que é o maior agente econômico, mas que falta com os seus compromissos, Gerson. Sim, na verdade é uma situação muito, muito preocupante que está a afetar a nossa economia. Basta ter presente que por ano cerca de 150 empresas vão formalmente, sublinho, formalmente à falência, porque há aquelas que fecham e, entretanto, fazem de conta que ainda estão a funcionar normalmente, não encetam um mecanismo visando o seu respectivo encerramento definitivo e formal e com notícia para o próprio fisco. É preocupante porque, sendo o Estado o maior agente econômico, estando o nosso Estado em dificuldades, era expectável mesmo que essas dificuldades emergissem por essas alturas. Agora, será bom que o próprio Estado cuidasse de empreender todo o esforço visando cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Esse documento a que o município se referiu, que ainda é de circulação restrita até onde sei, por exemplo, faz questão de citar que, por lei,
o Estado tem 30 dias, o governo tem 30 dias para pagar as faturas. Mas, entretanto, as faturas já estão lá há 60, 100 meses, não estão a ser pagas. Isso afeta naturalmente o setor privado, afeta a economia, afeta a sociedade, afeta o próprio emprego, que é um dos objetivos, a criação e manutenção de emprego, que é um dos objetivos do próprio Estado. E estou informado de que um número que se refere ali, cerca de 30 mil milhões de meticais, é apenas ao nível central. Estou informado de que em todo o país é pouco mais de 100 mil milhões de meticais, o que, a se confirmar, está a decorrer neste momento uma auditoria ao nível do Ministério da Economia e Finanças, envolvendo alguns parceiros internacionais, como outra vez, como o FMI e Banco Mundial. Está a decorrer uma auditoria que vai terminar em junho, julho, está-se a reconciliar, a ver o que efetivamente temos em dívida, para além daquilo que é aparente, os documentos dizem. Pode ser que haja uma outra situação duplicada, a auditoria há de esclarecer outras coisas, mas, entretanto, o que é um facto é que a situação é mesmo preocupante e, a confirmarem-se os números aventados de pouco mais de 100 mil milhões de meticais, estaremos numa situação em que a dívida do Estado para com fornecedores de bens e serviços é de longe superior até com essas dívidas ocultas. Ou seja, será um pouco acima em dólares de 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos. Então, a questão que se levanta é que o Estado não tem dinheiro. Como é que gera esta situação? Estávamos a falar anteriormente sobre a questão da renegociação da dívida oculta em Londres, em que o Estado foi pedir alguma folga e mais tempo para fazer os pagamentos. Como é que na situação atual de erosão, digamos assim, dos fundos nos cofres do Estado é possível o Estado realizar este compromisso? Bem, confesso que, como patriota que sou, como amante desse Estado, como é o meu único Estado, se tivesse a solução, já teria encaminhado ao governo, mas não tenho. Acho que é mesmo muito difícil, duvido que o próprio Ministro das Finanças saiba, neste momento, qual é a saída para isso. É mesmo muito complicado. Algumas empresas estão a falir, muitas empresas até estão a falir, outras ainda vão falir. O setor, por exemplo, de construção civil, os empreiteiros... Está praticamente parado. Exatamente. Então, é isso que posso dizer, não tenho a solução. Se a tivesse, já teria encaminhado. Apresentado. Exatamente. Não, como o Boaventura, nesta última CASP, foi um dos temas discutidos. O Primeiro-Ministro anunciou que o governo tinha agora 17 milhões para pagar parte destas faturas que deve ao setor privado. Mas é óbvio que é preocupante porque a dívida é interna. Nós falamos mais da dívida pública externa, porque mexe mais com a mídia internacional, mas temos também dívida interna muito forte que prejudica, obviamente, as empresas. Você pode ir aí a pequenas oficinas de automóveis, vão dizer, olha, temos aqui muitos carros do Estado, estão aí há muitos meses, não levantam. E estão a ocupar espaço e estão a prejudicar. Pequenas oficinas, não é preciso ir a grandes empresas, se queixam de faturas atrasadas. Portanto, é uma questão séria. E aí um outro ponto que mencionou preocupante é empresas públicas que se endividam sem visto do tribunal administrativo. Exato. Isso é indisciplina no Estado, é indisciplina, é algo sério, não é? É algo sério, quer dizer que a lei não é observada. E se é assim, então há muita arbitrariedade. Cada empresa vai ao banco pedindo dinheiro sem qualquer visto administrativo. Portanto, o Estado perde o controle do seu gasto real porque não tem a legalidade observada. Eu acho isso muito importante e muito grave. Aliás, parece que agora a revisão da lei das empresas públicas já prevê como obrigatório que, de facto, você não possa pedir dinheiro emprestado sem visto do tribunal administrativo. Porque só assim o Estado pode controlar as suas finanças, de outro modo não controla, fica uma selva. E parece que é um pouco isso. Nos últimos anos houve muito abuso de pedir empréstimo aos bancos para financiar até salário, que é a despesa mínima que não pode falhar no Estado, o salário, mas se isso se faz de forma descontrolada, chega um ponto em que o próprio Estado não sabe bem como é que estão as suas finanças. Então eu acho isso muito sério. Né? Olhando para o futuro, nota-se claramente da imprensa que há abuso da figura da adjudicação direta. Acho isto também muito complicado. Por quê? Porque um dos objetivos do concurso público, no lugar de ajuste direto, é que permite que o Estado contrate com aquele que tem a melhor proposta e o melhor preço. Mas, entretanto, quando é ajuste direto, esses elementos nem sempre são observados. E, no fim do dia, quem fica prejudicado somos todos nós, como acionistas deste Estado, como contribuintes.
e no fim do dia a própria sociedade ressente-se, tendo em conta as dificuldades que são causadas para a própria economia. E um último ponto que pude testemunhar na última CASP, Conferência Anual do Setor Privado, o aparente apoio do Presidente da República ao setor empresarial. Pela primeira vez, segundo as notícias na história do país, o Presidente da República fez-se presente na hora em que, na conferência, o governo, de que ele é chefe, assinou um memorando com o setor privado, visando a criação de um grupo de trabalho para que juntos possam, entre aspas, atacar as grandes prioridades no domínio, por exemplo, daquilo que o doing business tem estado a nos dizer, quanto àquilo que deve ser feito para que melhoremos como país o ambiente de negócios. Acho isto uma boa notícia, que haja comprometimento de topo. O próprio Presidente da República fez-se presente, o seu ministro assinou esse memorando. É claro que a partir desse memorando tem apoio político cimeiro do nosso chefe de Estado. Acho que o próximo doing business o país vai melhorar. Eventualmente melhorar, tendo em conta este comprometimento pela primeira vez que estamos a verificar como resultado deste comprometimento do próprio chefe de Estado com a agenda de melhoria do ambiente. Este é um bom sinal e na mesma semana, naquele sábado, ele recebeu Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul. A África do Sul, tirando os investimentos no setor extrativo, as Anadarko, as ExxonMobil, é o maior investidor estrangeiro no país. Aliás, a África do Sul é o maior investidor estrangeiro em Moçambique. A África do Sul tem interesses claros no nosso país, acima de tudo do setor energético. Então é importante que o nosso Estado também capitalize aquilo que a África do Sul pode ser para nós, enquanto mercado, enquanto uma eventual, aliás, uma real fonte de captação de divisas. Tomás, levantava a questão de, lendo esta estratégia para a prevenção da acumulação de dívidas, percebe-se que a despesa dentro do Estado funcionava sem articulação. Uma das medidas que consta desta estratégia é vedação da realização de despesas por adiantamento de fundos sem a prévia autorização do Ministério da Economia e Finanças a partir do primeiro trimestre e criar condições para que gradualmente todas as despesas do Estado sejam executadas por via do S-Staff. Isto quer dizer que as coisas, pelo menos antes da implementação desta estratégia... fazer despesas sem fundo, tipo adiantamento, confiando que o dinheiro adivinha em algum momento, depois substitui-se ou tapa-se. E não havia, de facto, um controle das dívidas que o Estado realizava. Penso que no contexto anterior, em que tínhamos os parceiros de cooperação, sempre havia uma previsão do orçamento de que este ano temos este montante, ainda que não chegue este mês, há de chegar. Porque o Estado sempre pagava, ainda que atrasasse, sempre pagava. Mas não é agora a situação. A situação é agora são 14 parceiros que estão fora do orçamento do Estado. Portanto, faz uma grande diferença. Daí, a necessidade de um maior rigor no controle das despesas e não fazê-las contando que quando o fundo chegar, iremos preencher, pode não chegar o fundo, como é o caso, e as empresas ficam castigadas, as empresas privadas, porque ficam com faturas por liquidar durante muito tempo e ficam para uma tesouraria muito séria. Né? Aliás, outro ponto que acho que no futuro deve ser tomado em conta é a própria capacitação dos gestores públicos. É uma das notas que consta nesta estratégia. Uma coisa é o orçamento, para um certo departamento, um certo setor, orçamento que é mais correta, mais realística a previsão de despesas, de captação de receita, mas, entretanto, ainda não é liquidez. Há que introduzir essa cultura também de feitura de orçamento de tesouraria. Há que confrontar-se antes se aquilo que está orçado está efetivamente disponível para o efeito e seguir aquilo que é o processo. E ir até o último estágio daquilo que resulta da própria norma em Moçambique, por exemplo, o visto do próprio tribunal, depois que antes o próprio Ministério da Economia e Finanças tenha confirmado disponibilidade financeira para o efeito. Ou seja, 15 anos, 16 anos depois da introdução do S-Staff, ainda temos o mesmo tipo de dificuldades que assistíamos quando o Estado usava os famigerados títulos. Então, isto é mesmo preocupante. Muito bem, os nossos 60 minutos estão feitos. Agradecer a vossa presença, Hercínio Salema e Tomás Vieira Mário, a ser telespectador que nos acompanhou até daqui a 7 dias.